E eu senti no meu coração, irmãos, de nós falarmos sobre algo que nós não vemos, mas nós podemos sentir os seus efeitos, que é a unção de Deus na nossa vida. A unção de Deus é um fator determinante no sucesso na vida de um crente. Tanto é que a Bíblia diz que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e com poder. E Jesus então ia por toda parte fazendo bem e curando os oprimidos do diabo. Jesus só foi o que foi porque ele tinha a unção do Espírito Santo sobre ele. Ele só fez o que fez também porque ele só tinha a unção do Espírito Santo. E nós também temos o mesmo privilégio que Deus nos dá, de sermos cheios do Espírito Santo e termos a unção dele sobre a nossa vida. E no Antigo Testamento, Deus usava o óleo, um óleo da unção, para ungir reis, para ungir os sacerdotes, para ungir os utensílios do templo. Mas a Bíblia diz que no Novo Testamento, Deus, ele agora unge pessoas. Ele unge os cristãos, aqueles que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador. Eles recebem a unção poderosa de Deus. E essa unção, ela tem um propósito. Ela tem o propósito de nos capacitar. É uma capacitação espiritual para vencer. Eu quero que você abra comigo lá em Eclesiastes capítulo 9, o versículo 8. Diz assim: esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Na outra versão está escrito que a gente tem que andar sempre com vestes brancas. Ou seja, falando a respeito da nossa santidade. E aqui falando a respeito do óleo da unção, ou seja, que a unção esteja sempre sobre a nossa vida e que nunca venha faltar sobre nós. Amém? Então, a unção, como eu disse, significa poder, capacitação espiritual, e sem a unção sobre nós, fica praticamente impossível a gente seguir em frente. É como você pegar uma engrenagem sem óleo. Aquilo vai ficando difícil. Parece que o mínimo de esforço fica tão difícil para a gente fazer. Tente lembrar da sua vida e como tem sido a sua vida espiritual. Será que as coisas têm sido tão difíceis? Orar para você tem sido um fardo, um peso? Ou você tem orado constantemente? Ou você tem buscado a Deus com alegria? Então, eu quero falar para vocês nessa noite sobre 3 razões que podem mostrar claramente por que está faltando a unção na nossa vida. E a primeira coisa que eu vejo é que quando está faltando unção, nós temos um mau cheiro espiritualmente falando. Eu vou te explicar. Quando falta unção na nossa vida, nós ficamos com um mau cheiro espiritualmente. Abra comigo lá em João capítulo 12, o versículo 1 ao versículo 3. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitaram dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Glória a Deus. Então aqui a gente vê que o óleo da unção, ele é cheiroso. Ele perfuma todo o ambiente. E é tão bom, né? Quando a gente vai no culto, ou a gente se reúne para orar, e existe uma unção ali naquele lugar, a presença de Deus está tão forte. Parece que o ambiente ele muda totalmente, sabe? Ali existe esperança, ali existe vida, porque Deus ele está se manifestando. Então, Deus está em todos os lugares, mas quando nós invocamos a presença dele, ali a presença dele se manifesta. Ali a unção é derramada, o jugo é quebrado. Ali Deus faz coisas grandiosas. E enquanto Maria pegou aquele frasco, ela derramou sobre os pés de Jesus, ela enxugou com seus cabelos, e a casa inteira ficou com a fragrância do perfume. E a Bíblia diz, lá em 2 Coríntios, capítulo 2, o versículo 14 e o 15, olha o que diz: graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento.
Porque para Deus somos o aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Amém? Então, Deus está sempre exalando o bom perfume de Cristo através da nossa vida. A gente não vai enxergar, mas sem a gente perceber, nós estamos transmitindo esse aroma por onde a gente vai. Ou aliás, deveríamos transmitir esse aroma, o bom perfume de Cristo. E eu queria que você voltasse comigo lá em Eclesiastes capítulo 10, o versículo 1. Olha o que diz: assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Então aqui está o grande detalhe, irmãos. Aqui ele diz que uma mosca morta, ela produz mau cheiro e ela estraga o perfume. Então, o que é uma mosca perto de um frasco de perfume? Dependendo do tamanho do frasco, se torna insignificante. Mas uma mosca morta ali dentro vai estragar todo o aroma, todo o cheiro daquele perfume. Então, nós muitas vezes perdemos a autoridade espiritual que Deus nos dá, que vem através da unção, que é aquela capacitação que eu te falei para você pregar, para você vencer o pecado, para você orar por alguém, para você ter comunhão com Deus. Muitas vezes a gente estraga isso por causa do orgulho, por causa de uma mágoa que você tem contra alguém e você não libera o perdão, por causa da inveja. Quando você vê Deus abençoando o teu irmão, você não consegue se alegrar muitas vezes, porque você pensa: nossa Deus, e eu? Por que o Senhor não me abençoa também? Só que se você deixar aquilo no teu coração, aquela mosca, aquele mosquito ali, pequenininho, vai esfriar a tua vida espiritual. Não é difícil a gente se lembrar de alguém que talvez não está aqui hoje e que talvez já não está na presença de Deus mais, porque em algum momento o inimigo deixou que apenas um detalhe estragasse a vida da pessoa. Às vezes a mágoa, às vezes o pastor um dia pregou alguma coisa ou falou algo que a pessoa não gostou. A pessoa, por causa daquele detalhezinho, às vezes por analisar a atitude de alguém, a pessoa ela não quer mais buscar a Deus e tudo começa de forma disfarçada. A pessoa até tem os seus argumentos e o apóstolo Paulo disse: irmãos, tomem cuidado com a raiz de amargura, porque ela pode contaminar não somente vocês, mas os outros à sua volta, e te afastar da graça de Deus. Então, a amargura que muitas vezes vem no nosso coração, sabe, isso tudo vai roubando, tirando a presença de Deus na nossa vida. Talvez você que tenha dificuldade de controlar o seu temperamento, aquele momento de raiva, porque é possível você ter raiva e você não pecar, mas o que significa, né? Você tem aquele sentimento que vem na hora ali, sabe? Quando você está ali com a cabeça quente, mas uma coisa é você ter aquela emoção da raiva, outra coisa é você alimentar aquela raiva. Aí você começa a pecar. Aí você começa a deixar o inimigo tomar conta da tua vida. Quantas pessoas aí, por um acesso de raiva, eram pessoas, talvez de Deus, mas fizeram coisas que nem elas acreditaram, porque deixaram o inimigo ocupar o espaço ali no coração. Então uma coisa eu aprendo aqui, guarde isso: homens e mulheres de Deus, eles não estão livres de terem qualquer tipo de sentimento pecaminoso, qualquer tipo de atitude, obras da carne, mas eles têm a opção de resistir a isso. Então é possível que um pastor, é possível que uma pessoa tão usada por Deus, um líder de louvor, um profeta, ele sinta no seu coração algo que não vem de Deus. Ele sinta uma inveja, uma raiva, um orgulho, uma soberba, mas se ele é uma pessoa de Deus, ele vai resistir àquilo, ele vai lutar contra aquilo. Amém, irmãos? Então nós não podemos cair nessa ilusão de que não, eu sou uma pessoa de Deus, eu nunca vou sentir algo assim. Não é verdade, irmãos. E é por isso que a Bíblia diz lá em Tiago capítulo 4, versículo 7, que nós devemos nos submeter a Deus, resistir ao diabo, e só assim ele vai fugir da nossa vida. Amém? Talvez não seja nada disso que eu falei para você, mas talvez seja aquele pecadinho que você alimenta. Talvez seja aquele site mundano, um grupo de amigos mundanos.
Talvez algo que você pense, mas o que tem a ver? Mas eu preciso fazer parte daquele grupo, porque é o meu trabalho. Mas você não está firme com Deus, então você se deixa influenciar. E aquilo ali está roubando a sua força espiritual, aquilo ali está atrapalhando totalmente a sua vida. Então faz o seguinte, resista ao inimigo, resista ao diabo e não aceite que ele roube o aroma de Cristo que tem em você. Amém? A segunda coisa que eu vejo quando falta a unção na nossa vida, quando nós estamos doentes e nós não recebemos a cura. Sabe quando você tem algo pendente e aquilo nunca se resolve, né? Parece que é como uma ferida aberta que nunca sara. Isso pode ser um sinal de que nós estamos precisando voltar para Deus. Eu quero ler com você Isaías capítulo 1, o versículo 4. A nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Por que haveriam de continuar a ser castigados? Por que insistem na revolta? A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. Está vendo? O azeite aqui representa o quê? O óleo da unção de Deus. Então, irmãos, quando uma pessoa ela sai da presença de Deus, ela vai ficando doente. Ela vai ficando doente, e isso tudo espiritualmente. Ela vai perdendo a sua força espiritualmente. Vai perdendo o seu brilho. Essa pessoa, ela vai ficando paralítica espiritualmente. Então aqui ele disse, olha, por que vocês estão continuando no erro? Porque da sola do seu pé ao alto da cabeça não existe nada são, somente machucado, ferimentos abertos que não foram tratados. Então aqui fica um alerta e um sinal para todos nós. Vamos analisar nossa própria vida e vamos ver o que está faltando. E eu queria que você fosse comigo lá em Jeremias capítulo 8, o versículo 22. Ele perguntou assim, não há bálsamo em Gileade? Não há médico? Por que será então que não há sinal de cura para a ferida do meu povo? Olha o que ele perguntou. Não há bálsamo em Gileade? Gileade, irmãos, era um local, era uma região perto do Rio Jordão, é o mesmo local onde era a terra prometida. E nesse local, existia o bálsamo, que era produzido naquele local. Era retirado das plantas, era uma substância oleosa, e ele era usado nos incensos, usado em perfumes. E muitas nações, elas iam lá para comprar desse bálsamo, porque esse bálsamo, ele tinha, entre outras características, a função de curar. Deus, de forma milagrosa, Deus usava esse bálsamo para trazer cura. Então ele era usado no tabernáculo. A rainha Esther, ela usou esse bálsamo durante 6 meses, enquanto ela estava sendo preparada para se encontrar com o rei. O bom samaritano usou o bálsamo de Gileade para curar aquele homem que estava ferido, que foi caído à beira do caminho. Então, ele era muito usado. E Jeremias então perguntou, cadê esse bálsamo? Será que não existe médico? Será que não existe sinal de cura para a ferida de vocês? Cadê o bálsamo de Gileade? A questão é a seguinte, irmãos. Eles tinham o remédio, mas eles não estavam usando. Então eles tinham a saída para os seus problemas, mas eles não estavam usufruindo. Então, isso eu aprendo mais uma coisa, nós podemos estar do lado da bênção, podemos estar na presença de Deus, mas ao mesmo tempo, por vários fatores, como eu falei, às vezes a gente deixa o pecado, deixa alguma coisa atrapalhar, e a gente não recebe a cura, porque não existe uma entrega total na presença de Deus, amém? E o outro fator que eu vejo, que tem acontecido muito, principalmente agora, nos últimos dias, e que nós precisamos vigiar, é quando nós estamos dormindo espiritualmente. O óleo começa a faltar e nós começamos a dormir. E eu queria que você abrisse comigo lá em Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim,
O reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Olha isso, irmãos. Aqui está dizendo que no fim dos tempos vai acontecer exatamente assim. Vai existir a promessa do noivo, que é Jesus. Jesus está voltando, mas haviam 10 virgens, né? E 5 delas eram prudentes e 5 delas eram imprudentes. As prudentes guardaram o óleo com elas, e as imprudentes não guardaram o óleo. Então, uma das funções também do óleo da unção era para trazer luz, porque sem luz você não consegue enxergar as coisas à sua volta. Então tudo que o inimigo quer é apagar a chama do Espírito Santo na sua vida, porque assim você não vai ter noção do que está acontecendo no mundo, na sua própria vida, na sua família. Então você começa a achar, não, Jesus vai voltar, não é por enquanto não, vai demorar ainda, né? Os próprios apóstolos achavam que Cristo ia voltar na época deles, e você começa a achar que não, eu posso viver a minha vida do jeito que eu quiser, né? Eu posso levar as coisas de Deus de qualquer forma. E o que vai acontecendo, né? Você vai perdendo o óleo, tudo vai ficando escuro, você não vai discernindo mais aquilo que o Espírito Santo quer fazer, e você então fica praticamente cego espiritualmente. E aqui a Bíblia vai dizer que depois disso, de repente avisaram, olha, o noivo está chegando. Então as imprudentes estavam sem o óleo, e elas então pediram para as outras que eram prudentes, e elas falaram, olha, me dá um pouquinho do teu óleo. E elas falaram, olha, eu não posso te dar, porque se eu te der, pode ser que fique faltando para mim. Por que vocês não vão lá e compram do óleo? E a Bíblia diz que na hora que elas foram então comprar o óleo, o noivo chegou. E quando o noivo chegou, elas voltaram correndo e a porta já estava fechada. E elas então desesperadas falaram, Senhor, olha aqui o versículo 11. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Então aqui, irmãos, fica uma questão para todos nós, né? Será que temos desperdiçado a presença de Deus na nossa vida com as coisas mundanas? Será que nós temos deixado de vigiar e proteger aquilo que Deus tem confiado em nossas mãos, aquilo que está no nosso coração? Porque a Bíblia diz em Provérbios 4, 23, que se existe uma coisa que nós devemos guardar e proteger, é o nosso coração, porque é dele que procede todas as fontes da nossa vida. Amém? Então, nós precisamos ficar atentos a essas 3 coisas, né? A questão de não deixarmos nos contaminar com nada neste mundo, porque enquanto você liberar o perdão, enquanto você não deixar a carne prevalecer, Deus vai estar sempre multiplicando na tua vida, Deus vai estar sempre te usando. Então não importa se você caiu, não importa se você errou, peça perdão, o sangue de Jesus vai te purificar, mas você vai ter que tomar uma decisão de a partir desse momento ter uma vida nova com Jesus, e aí a unção vai estar sempre presente na sua vida. Amém? A segunda coisa, você precisa receber da unção para você ser curado. Não deixe que você tenha a unção, mas você não receba a sua cura, porque a unção é justamente para isso, para quebrar o jugo na tua vida, para Deus trazer a cura física e emocional. Não deixe que as feridas emocionais atrapalhem a tua vida. Você vai ter que se entregar diante do Senhor dia após dia e falar, Senhor, cura o meu coração, não deixe que nada venha me afetar. E por fim, vigie para que você não seja pego despercebido sem a unção, a presença de Deus na tua vida. Amém? Eu queria que você ficasse de pé agora para a gente orar. E esse é um momento muito especial, porque é o momento onde nós vamos invocar a presença de Deus. Se você quiser, Deus vai te visitar agora, e você vai ser cheio da unção de Deus,
Se você se arrepender dos seus pecados, se você entendeu que esta palavra é para você, é hora de nós voltarmos para a presença dele. E se tiver que renunciar, irmãos, qualquer coisa que seja uma amizade, seja um pecado, seja alguma coisa, faça porque vale a pena. Nada é melhor do que a presença de Deus na nossa vida. Nada substitui a presença de Deus, é maravilhoso. Então feche seus olhos e fale com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te louvar pela tua palavra, Senhor. Eu quero te louvar porque o Senhor está sempre nos santificando, sempre nos trazendo de volta para a tua presença. E nós queremos gastar alguns minutos aqui, Pai, para te buscar, para renovar a nossa unção, Deus. Oh, meu Pai, nós temos pecado contra ti, Senhor, porque nós temos deixado esses pequenos detalhes destruírem a nossa vida espiritual. E nesse momento eu te peço, Espírito Santo, revele ao coração de cada um, Pai, aquilo que o tem afastado do Senhor, aquilo que tem roubado a bênção, tem roubado a tua presença, Pai. Deus, que o Senhor nos mostre a raiz do problema. Senhor, nesse momento nós liberamos perdão àqueles que nos ofenderam, aqueles que não desejam o nosso bem. Nós abençoamos essas pessoas, Pai. E eu te peço, Pai, prospera a vida dessa pessoa. Não deixe essa pessoa ser enganada pelo diabo e se corromper e perder a presença do Senhor. Pai, eu abençoo, Pai, essa pessoa que não consegue se alegrar com a minha vitória. Eu abençoo essa pessoa, Pai, que não consegue estender a mão quando nós precisamos. Eu te peço, Senhor, muda o coração dele, Pai. Muda o coração dela. Muda o coração do cônjuge, ó Deus, para que essa pessoa venha enxergar o que ela está fazendo e que ela venha mudar de vida, Senhor. Pai, nesse momento nós te pedimos, Senhor, perdoa, Pai, porque muitas vezes nós alimentamos a nossa carne, muitas vezes nós olhamos para as coisas deste mundo e nós tiramos os olhos de Jesus. Oh, Senhor, que o Senhor possa, Pai, trazer um quebrantamento nesse momento, nessa hora, Senhor. Visita no Senhor essa pessoa que se sente fria, essa pessoa que está se sentindo fria espiritualmente, essa pessoa que não consegue mais orar, que não consegue mais orar em línguas, que não consegue mais profetizar. Pai, derrama novamente da tua unção sobre esta vida, Senhor. Que essa pessoa possa sentir no seu espírito uma unção poderosa, Pai. E que o Senhor quebre todo jugo, toda a escravidão do pecado. Que o Senhor, meu Pai, possa trazer a cura emocional, Pai. Traga cura sobre esta pessoa agora, Senhor. Essa pessoa que está chorando, Pai, porque não consegue vencer, Pai, os seus próprios desafios. Espírito Santo de Deus, visita esta pessoa agora. Vem, Senhor, trazer a cura emocional. E traga a cura também física, Senhor, que ela possa sentir agora no seu corpo a cura completa em nome de Jesus. Eu declaro a cura física sobre esta pessoa. Eu declaro a cura física sobre a sua mente, sobre este cérebro, sobre o corpo físico dessa pessoa. Jesus, tira todo o desânimo, tira toda a fraqueza, todo o cansaço. Que o Senhor possa também, Senhor, trazer a cura ministerial, Senhor. Que o Senhor, Pai, possa tirar toda mágoa, todo desânimo em relação às coisas do Senhor, em relação à Tua obra, ó Deus. Derrama, meu Pai, da Tua presença nesta noite. É o que te pedimos, Senhor. E cremos, Pai, que a unção do Senhor está sobre nós nesta noite. Eu creio, Senhor, que vai ser um novo tempo, Pai, na Tua presença. Nós não vamos mais deixar, Senhor, que nada roube a presença do Senhor em nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós resistimos ao diabo e nós dizemos: Satanás, bate em retirada. Em nome de Jesus eu te resisto. Eu te digo: sai, pare de lutar contra a minha casa, contra a minha vida. Eu te resisto em nome de Jesus. Arreda, Satanás, arreda. Sai desta vida, Satanás, em nome de Jesus.
Senhor, meu Deus, coloca a tua mão sobre esta casa, tira essa opressão maligna, essa pessoa que parece que está endemoniada. Eu te liberto em nome do Senhor Jesus. Eu declaro: você está livre. Você que tem sido opresso por Satanás, não tem conseguido viver uma vida limpa, uma vida reta diante de Deus, porque a sua mente está contaminada, a sua mente está presa no pecado. Eu te liberto em nome do Senhor Jesus. Eu declaro a cura, a libertação e a misericórdia do Senhor sobre a tua vida. Senhor, eu apresento a vida de cada um aqui nesta noite. Eu te peço que esta palavra possa se cumprir na vida de cada um de nós. Que a palavra do Senhor possa valer nesta noite. E que essa pessoa nunca se esqueça de que ela é do Senhor. E que o Senhor, meu Pai, possa a partir de hoje começar a destravar cada área da vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, irmãos. Deus é maravilhoso.